Olá, bem-vinda ao podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. Chamo-me Luísa Cunha, sou terapeuta emocional e ajudo mulheres exaustas e subcarregadas a libertarem padrões emocionais e a recuperarem o equilíbrio nas várias áreas da vida. Se tens a vida a funcionar por fora, mas por dentro sentes que estás sempre em esforço, que dificilmente desligas e que o cansaço nunca passa, então este podcast é para ti. Hoje quero falar contigo sobre a culpa que muitas mães carregam em silêncio, a culpa de sentir que nunca têm tempo suficiente para os filhos. Quero que imagines esta cena. Chegas a casa, ao fim do dia, completamente cansada e o teu filho pede 5 minutos para tu brincares. E tu dizes que sim. Sentas-te ao lado dele, mas a tua cabeça continua no trabalho. Nas mensagens por responder, no jantar que ainda tens que fazer, na roupa que tens para tratar e na lista interminável de tarefas. Passados uns minutos percebes que ele já está a brincar sozinho. E nesse instante aparece aquela sensação tão difícil de explicar. Vem uma vozinha que diz assim, outra vez, não consegui estar realmente presente. Se és mãe, talvez já tenhas vivido algo parecido. E quero dizer-te uma coisa importante, não estás sozinha. Recebo muitas mulheres em consulta que vivem exatamente esta realidade. Mulheres que fazem tudo, que trabalham, que cuidam de casa, que acompanham os filhos, que resolvem os problemas de toda a gente e que mesmo assim acabam um dia convencidas de que falharam. Não porque não amam os filhos, muito pelo contrário, porque se esforçam tanto para dar conta de tudo, que quando finalmente chega o momento de estar com eles, já não lhes sobra energia. O corpo está presente, mas a mente continua presa às preocupações. E quando chega ao silêncio da noite, aparece a culpa, a sensação de mais um dia que passou e que apesar de teres feito tudo, continuas a sentir que não foi suficiente. O mais difícil é que para quem olha de fora parece que está tudo bem. Sorriem nas festas da escola, respondem que está tudo bem quando alguém pergunta, mas na realidade continuam a trabalhar, continuam a cuidar de todos. Mas por dentro sentem-se completamente esgotadas. Já ouvi esta frase muitas vezes. Luísa, toda a gente acha que eu estou bem, mas ninguém faz ideia do que eu sinto quando fecho a porta de casa. E sabes qual é a pergunta que quase nunca fazemos? Quem cuida da mãe que está sempre a cuidar de toda a gente? Sim, quem cuida de ti. Porque chega uma altura em que já não é uma questão de falta de tempo, é falta de energia emocional. Passaste o dia inteiro a tomar decisões, a resolver problemas, a responder a pedidos, a tentar corresponder às expectativas de toda a gente. E quando os teus filhos finalmente têm a tua atenção, muitas vezes já chegaste ao limite. O teu sistema emocional está completamente subcarregado. E há algo que alimenta ainda mais essa culpa, as crenças que fomos aprendendo ao longo do tempo, ao longo da vida. Talvez tenhas crescido a ouvir que uma boa mãe consegue dar conta de tudo, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que primeiro vêm os outros e só depois tu, ou que uma boa mãe nunca perde a paciência, nunca se cansa e está sempre disponível. Se calhar já ouviste alguns episódios meus que eu parece que estou sempre a dizer a mesma coisa, mas o que é certo é que isto são padrões que se repetem atrás de gerações. E o problema é que tentamos viver à altura desse ideal impossível e cada vez que isso não acontece, sentimos que estamos a falhar. Mas há uma verdade muito importante que precisas de ouvir. Os teus filhos não precisam de uma mãe perfeita. Precisam de uma mãe presente, uma mãe real, uma mãe que também se permite errar, pedir desculpa, descansar e cuidar de si. Se enquanto me ouves estás a pensar, esta sou eu, quero deixar-te um convite. Criei um teste gratuito que demora apenas 2 minutos e ajuda-te a perceber o que está realmente a consumir a tua energia. Porque muitas vezes o problema não é a falta de tempo, é o peso emocional que carregas todos os dias sem te aperceberes. Vou deixar o link na descrição e no fim de preencheres o teste recebes uma meditação gratuita. E sabes qual é a mudança que mais me emociona ao ver as mulheres com quem trabalho? Não é quando dizem que conseguiram organizar melhor a agenda, é quando me dizem uma coisa muito simples como esta. Fui buscar o meu filho à escola e pela primeira vez em muito tempo ouvi tudo o que ele tinha para me contar sem estar a pensar no trabalho. Ou então, algo assim, sentámos-nos a jantar e percebi que estava realmente ali, a usufruir do momento. Parece pouco, mas não é. É enorme, porque significa que o sistema emocional já não está constantemente em estado de alerta. Mas como é que se chega aqui? O que é que muda realmente? Durante o processo terapêutico que faço com os meus clientes, começamos a perceber onde vem esta necessidade de fazer tudo sozinha, de onde nasceu esta culpa, que histórias foram sendo construídas ao longo da vida, que emoções foram guardadas durante anos sem nunca terem sido processadas. E depois libertamos tudo isso, a frustração, a culpa, o medo, o cansaço acumulado. As emoções que ignoramos não desaparecem, continuam presentes e influenciam a forma como vivemos, como reagimos, como nos relacionamos com quem mais amamos.
Quando começamos a trabalhar essas emoções de raiz, algo muito concreto muda. Depois de libertá-las, vem a reprogramação das crenças que estão na raiz de tudo. A crença que tem que fazer tudo sozinho começa a soltar-se e começa a pedir ajuda ao marido, à família, a quem está disponível. Não porque alguém mudou, mas porque ela abriu espaço pela primeira vez. A crença de que existe uma forma certa de ser mãe começa a mudar. Ela percebe que também falha, que os filhos não precisam de uma mãe perfeita, precisam de uma mãe presente e real, que erra, que repara, que pede desculpa, que é sobretudo humana. E a crença de não poder mostrar o que sente começa a soltar. Ela começa a partilhar com as amigas próximas o que realmente sente, descobre que muitas delas também sentem exatamente o mesmo, mas também escondem. E quando tudo isto acontece, deixa de haver tanta pressão. Começa a existir mais espaço, mais calma, mais presença. Pedir ajuda deixa de parecer uma derrota. Descansar deixa de trazer culpa e ser uma mãe real passa a ser muito mais importante do que tentar ser a mãe perfeita. Não porque deixa de ser exigente, porque deixa de gastar tanta energia a tentar corresponder a um padrão impossível. E essa energia fica disponível para aquilo que realmente importa. Para os filhos, para o casamento, para ti próprio. Se hoje levas apenas uma ideia deste episódio, gostava que fosse esta. Os teus filhos não precisam que estejas disponível 24 horas por dia. Precisam de sentir, quando estás com eles, estás verdadeiramente presente. E isso não depende de teres mais horas no dia. Depende da forma como está o teu mundo emocional. Se carregas culpa, exaustão e a necessidade de seres perfeita, dificilmente vais conseguir usufruir destes momentos. Mas isso pode mudar. Não porque vais passar a fazer mais, mas porque vais deixar de carregar tanto. E isso é possível, acredita. Já passaram muitas mulheres no meu processo terapêutico. E eu própria também já passei por este processo. Eu sei que é possível. É possível nós ajustarmos a nossa vida na direção que nós desejamos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Obrigada por teres ficado. Se ainda não fizeste o teste, já sabes, tens o link na descrição. E se já sabes que queres ir mais fundo, queres fazer algo diferente na tua vida, podes te candidatar a uma sessão de diagnóstico comigo. É gratuita, sem compromissos e é o primeiro passo para perceberes o que está mesmo a acontecer no teu sistema emocional. O link também está na descrição. E se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti na próxima terça-feira.